Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, vamos ver outra classe de datas em Java, que é a classe Calendar. Tá? Então, usando o projeto da aula anterior, tá, eu vou criar aqui mais uma classe Java principal, que eu vou chamar de exemplo classe date. Aliás, classe Calendar. Tá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber, então, como que eu instancio então esse objeto calendar? Então, a classe calendar é uma classe um pouquinho mais atualizada que a date, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto calendar, escrever calendar, duplicado java.util, que eu vou chamar de hoje. E para eu instanciar uma data, capturando a data do sistema operacional, eu vou chamar a classe então calendar e daí o método getInstance. Tá? Se eu tentar exibir aqui no console, hoje, eu vou exibir aqui então o hoje. Shift F6. Olha só, ele exibiu então, pior que a classe date, então ele exibiu o método toString da classe calendar. Esse aqui é bastante ilegível, não sei que data que está aqui. Então, para poder formatar ela, então eu vou usar aqui um objeto do Simple Date Format, tá? SDF, recebe então new Simple Date Format. Então, o Simple Date Format, eu posso olhar os patterns que eu uso ele. Eu quero mostrar então agora aqui o que? Eu vou usar, quero mostrar o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo e o milissegundo que foi criada essa data. Então é um padrão bem diferente, né? Então vou usar aqui de dia barra mês barra ano, tá? Devo pegar a hora no formato 24 horas, o minuto M minúsculo, tá? O segundo, tá? E daí os milissegundos que é o S minúsculo, tá? Esse formato que pode ser encontrado no material. E também lá nos materiais da Oracle sobre o Simple Date Format, com outros padrões que eles têm. Tá? E agora se eu tentar exibir aqui a data de hoje, tá? Então, diferente da classe calendar, eu vou exibir assim, sdf.format, tá? Quando é só calendar, eu só coloco hoje aqui, né? Como a gente fez no exemplo anterior, quando eu ia formatar, eu só passava o próprio objeto. No calendar eu tenho que passar o objeto calendar, tá? E dentro dele é o método getTime. Então é um pouquinho diferente. Tá? E daí quando eu for executar Shift mais F6, olha só, então ele mostrou a hora, o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto, o segundo e o milissegundo em que foi criado, tá? Executar essa linha. Tá? Então isso aqui é uma particularidade, né? Da classe calendar ter que chamar o método getTime, que na verdade ele passa um date, né? Então o método format ele recebe um date por parâmetro, né? Então eu tenho que capturar o date que existe dentro da classe calendar, tá? Outro detalhe interessante aqui é se eu quiser, por exemplo, setar a data manualmente, tá? Eu vou criar aqui um calendar, que eu vou chamar calendar, que eu vou chamar de Natal. Eu quero colocar a data do Natal nela, desse ano, calendar.getInstance, tá? Então, para colocar a data do Natal, então eu posso setar os dias, tá? Então, eu vou... no caso, a data em calendar, tá? Ela tem alguns métodos para definir as datas. Então, eu vou colocar aqui, Natal.set, daí eu tenho que dizer que campo que eu vou definir. Tá? Eu tenho que passar dois parâmetros. Então, eu vou dizer que o primeiro parâmetro eu quero definir calendar, o dia do mês. Tá? Então, o Natal é no dia 25. Tá? Eu também vou definir o mês agora, Natal.set. Eu passo então o primeiro parâmetro, calendar, que é o mount, né, mês, e devo pegar calendar e vou pegar o mês de December. Né. Eu não preciso informar se é zero. No caso de dezembro, se eu não informasse calendar.december, eu teria que colocar 11 ali para definir o mês 12, né? Porque daí os meses começam em zero. Tá? E daí o C, Natal, né? Agora vou definir o ano, né? Calendar e daí o ano, que vai ser então 2020. Tá? E se eu vou jogar no console Natal, tá? Mas então eu vou pegar Simple Date Format e
chamar o método format, daí eu passo Natal e o método getTime. Olha só, e executo Shift mais F6. Então, Natal 25/12/2020 e a hora da criação foi às 17h04, tá? Bueno, então esse aqui é o formato, né, para o adicionar, né, setar manualmente cada um dos campos da data, né? Se eu quiser, daí no caso setar o minuto, eu teria aqui o calendar.minutes, né, e assim por diante. Então eu poderia setar cada um dos campos da data, tá? Eu também tenho uma opção, né, do, por exemplo, se eu quiser setar para o ano que vem, né, eu quero adicionar um ano ao campo year da data. Daí eu pegaria aqui então natal.add, tá? O campo calendar.year e 1, tá? E se eu executar essa linha de novo aqui, então ele daria para o ano de 2021. Adicionei 1 ao campo, né? Olha aqui, ó, 1 ao campo ano. Então eu posso adicionar dias, meses e anos, né? Conforme eu quiser com a classe calendar. Bueno, então, a princípio, a classe calendar são esses detalhes, né? Ah, para fazer a conversão, tá? Para fazer a conversão, digamos, eu tenho uma data aqui, ó, string data entrada, tá? Eu quero setar para o dia, sei lá, 28 de outubro, tá? Ó, 28/10/2020. Tá? Então eu quero converter essa data aqui para um objeto calendar. Eu vou instanciar um calendar data entrada, recebe então o calendar e o método getInstance, tá? Eu quero converter essa string 28/10/2020, tá, dentro dessa data. Eu tenho que fazer isso dentro de um bloco de try-catch, tá? Devo dizer que a minha data entrada, método setTime, tá? Vai receber então sdf.parse, passando no caso a string, né, que poderia ser uma data de entrada do usuário, e agora eu jogo no console, olha só. Data da entrada, dois pontos espaço, e vou pegar daí do objeto, né, data entrada, aliás, fazer uma conversão SDF, o método format, passando, né, objeto data entrada, ponto getTime. Então converti ele e aqui eu vou completar o meu bloco de controle de exceções, tá? Exception e. Né? Se eu executar, olha só, Shift F6, né? Então ele converteu data da entrada. Vou executar aqui, Shift F6. Ah, não executou aqui, deu algum erro. Vamos colocar aqui no console, Alt Tab, erro, dois pontos espaço, mais o e.getTime. Vamos ver. Get message, né? Shift F6, tá? Deu um erro da data. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, certinho. É que esse meu Simple Date Format aqui, tá? Ele tem todas as outras datas. Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar mais um Simple Date Format, tá? Simple Date Format, SDF2, recebe então New Simple Date Format, tá? Dia barra mês barra ano. Ó, percebam que eu tentei converter, tá, essa data aqui usando esse formatador, tá? Esse formatador ele esperava que eu informasse então dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milissegundo. Como não informei, ele deu erro na entrada. Então agora eu vou tentar aqui fazer o SDF2 para formatar, tá, essa data. Daí ele vai funcionar, Shift F6, ó. Então ele pegou a data de entrada e fez a conversão, tá? Então o formatador, tá, ele tem que estar no formato correto da entrada que vai ser feita, né, para poder converter. Então eu vou pegar aqui uma string, uma determinada string, tá, e converter no objeto do tipo calendar. Bem, então, a princípio seriam esses aqui os detalhes, né, da classe calendar, tá? Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.